Bom dia, então, alunos do 7º ano do ensino fundamental, né? Estamos iniciando mais uma aula de geografia. Hoje, terça-feira, dia 11 de agosto. Nós estamos iniciando uma nova aula de geografia e estamos estudando lá conteúdo da apostila 3. Tá? Então, eu peço para os alunos aí estarem, né, com a apostila 3 em mãos, né, a apostila de geografia, e nós estamos na página 6. Em que o Guilherme já colocou o nome dele no chat. Importante vocês colocarem o nome no chat, porque isso é uma comprovação da presença de vocês na aula. É como se fosse uma listinha de chamada aí, ok? Então, coloca o nome no chat para comprovar que vocês estavam presentes na aula, ok? Se não colocar o nome no chat, eu não vou aferir presença para vocês. E a gente estava falando exatamente da estrutura, né, geológica do Brasil. Então, vamos lá para a apostila. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Só achar aqui. Então, nós estamos falando sobre a estrutura geológica do Brasil. Vamos voltar aqui na página 5. Nós vemos aqui, ó, um mapa sobre a estrutura geológica do Brasil. Então, nós vemos que a maior parte do território brasileiro ou é formado, deixa eu pegar com uma canetinha, ou é formado por bacias sedimentares, ok? E nós temos dois tipos de bacia sedimentar, né? Bacias sedimentares recentes e bacias sedimentares antigas, né? Mas nós temos ali bacias sedimentares, ok? E nós temos aqui os escudos cristalinos, tá? É tudo isso que está em marrom aí no nosso mapa, tá? Na verdade, a base da nossa estrutura geológica é escudo cristalino, tá? Algumas partes foram recobertas por rochas sedimentares. A gente vai estudar, vai entender um pouquinho melhor isso na explicação aqui da página 6. Então, vamos descer aqui, ó. Olha que importante, isso daqui é importante vocês até grifarem aí, ok? A superfície atual do Brasil é constituída do quê? Por rochas sedimentares. Nós vimos ali no mapa, né, que a maior parte do território, apesar do embasamento, né, da base do nosso território ser formada por escudo cristalino, grande parte foi recoberta por rochas sedimentares, tá? Algumas antigas, olha aqui, ó, nós vimos lá que aquela cor meio caramelo, né, era as rochas mais antigas, as bacias sedimentares antigas, e outras mais recentes, aquele tom lá bege, né, mais recentes. Então, essas rochas sedimentares deram origem às bacias sedimentares, né? Então, a maior parte da nossa superfície, né, é formado por rochas sedimentares e por rochas cristalinas, né, muito antigas. Elas são magmáticas e metamórficas e deram origem aos escudos cristalinos. Então, já que a gente está falando disso daqui, vamos só relembrar aqui, tá? Vou colocar de lado aqui, ó, que as rochas, de acordo com a sua... Calma aí. Deixa eu escrever de vermelho. Deixa eu só fazer o seguinte, aumentar um pouquinho a letra também. Então, as rochas, de acordo com a sua classificação, conforme a sua origem, classificação das rochas, não com relação ao seu aproveitamento econômico ou à sua dureza, né? Com relação à sua... Caramba! Ah, já sei o que está acontecendo. Um momentinho só. Corrigir isso daqui. Acho que agora corrigiu. Vamos lá. Classificação das rochas com relação à sua origem, elas podem ser classificadas em magmáticas, sedimentares e metamórficas. Tá? Então, vamos explicar rapidamente isso daqui, só para a gente voltar para o conteúdo. O que são rochas magmáticas? Rochas magmáticas são rochas
formadas a partir da solidificação, né, do magma. O que é o magma? É o conteúdo do manto terrestre, né? O conteúdo que está ali no interior da Terra. São várias rochas, são elementos aí, químicos, são metais que estão derretidos, né, num estado pastoso, ok? É a lava do vulcão, né? Então, a lava do vulcão é o magma. O que acontece? Quando esse magma ou quando essa lava se solidifica, né? Quando ela se resfria e que ela se solidifica, ela se transforma em uma rocha. E essa rocha a gente dá o nome de rocha magmática. O que é uma rocha sedimentar, né? Presta atenção aqui, ó. Os elementos da natureza, como por exemplo as chuvas, né? O vento, as geleiras, a diferença de temperatura, vai fazendo o quê? Vai fragmentando as rochas, né? Então, já viram aquele ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ou seja, né? A rocha vai sendo desgastada pela força da enxurrada, pela ação dos ventos, ela vai se fragmentando, ela vai se quebrando devido ao aumento, né, da temperatura, a diminuição da temperatura, vai ocorrendo a fragmentação da rocha. Então, tudo isso vai quebrando a rocha, vai fragmentando a rocha, vai fazendo com que esses fragmentos, esses sedimentos da rocha, vão se deslocando para outra parte do relevo, geralmente para as partes mais baixas do relevo. Então, a ação dos agentes erosivos vai fragmentando a rocha, vai desgastando a rocha e vai levando esses fragmentos para as partes mais baixas do relevo, onde esses fragmentos vão sendo sedimentados. Então, eu vou ter lá acúmulo desses fragmentos, desses sedimentos, e esses sedimentos vão sendo, e esses fragmentos vão sendo sedimentados, vão se transformando em rochas sedimentares, ok? E as rochas metamórficas são rochas que ou eram magmáticas ou eram sedimentares e por conta da diferença de temperatura, né, ou pela grande pressão que sofreram, se transformaram, né? Então, era uma rocha sedimentar, por exemplo, né, que, devido a uma pressão muito grande ou uma temperatura muito elevada, ela se transformou em um outro tipo de rocha. Tá? Então, esses são os tipos de rocha mencionados aqui. As rochas magmáticas e metamórficas, vamos tirar sedimentares daqui, essas rochas magmáticas e metamórficas dão origem às rochas cristalinas, que estão presentes nos escudos cristalinos. Vou puxar aqui, aumentar um pouquinho aqui. Não, deixa eu fazer o seguinte. Escudos cristalinos. Ok? Muito bem. As rochas sedimentares, já diz, rochas sedimentares, né? Não vou colocar aqui de novo, vou estar me repetindo, vai dar origem às bacias sedimentares, ok? Então, nós temos bacias sedimentares, onde existem rochas sedimentares, e escudos cristalinos, onde existem rochas magmáticas ou metamórficas. Na maior parte, essas rochas cristalinas, em sua maioria, vão ser muito antigas, tá? Então, olha aqui, ó. Pensando na escala de tempo geológico, ou seja, divisão ali da história do planeta Terra, eras geológicas, há no Brasil estruturas, lembrando, geralmente escudos cristalinos, que datam da era pré-cambriana. Era pré-cambriana. Ah, quando que é isso? É de 2 bilhões a 4,5 bilhões de anos atrás. É uma estrutura geológica muito antiga,
portanto, muito desgastada. Tá? Outras mais recentes, então também existem estruturas mais recentes, que se formaram há 600 milhões de anos, mais ou menos, como é o caso, por exemplo, da planície do Pantanal Mato Grossense. Ok? Então, a nossa geologia, né, nossa estrutura geológica, o nosso relevo, ele é muito antigo, ele tem muita história. Né? Olha aí, a idade e os processos que deram origem a essas estruturas formaram rochas constituídas por diferentes minerais. Então, nós temos ali rochas constituídas por diferentes minerais. Tá? Então, nós temos uma riqueza mineral muito grande no Brasil. Tá? Quando a gente fala, deixa eu fazer mais uma anotação aqui. Quando a gente fala de rocha cristalina, geralmente essas rochas cristalinas estão associadas a quê? A metais. Ok? Como assim metais, Sal? Ferro, alumínio, estanho, ouro, metais. Geralmente as rochas metamórficas, cristalinas estão associadas a metais. Tá? E as bacias sedimentares, geralmente, estão associadas a recursos energéticos ou minerais energéticos. E são os famosos combustíveis fósseis. O que são esses combustíveis fósseis? Petróleo, gás natural, carvão mineral. Okay? São os famosos aí, combustíveis fósseis, tá? Então, geralmente, na área de escudos cristalinos, né, nós vamos encontrar em metais, né? É um recurso muito utilizado pela sociedade, né? Ferro, alumínio, né? São recursos muito utilizados pela sociedade. E nas bacias sedimentares nós vamos encontrar ali minerais energéticos, como carvão, como o petróleo, além de, por exemplo, calcário, né? Que é uma outra rocha muito utilizada, né? Onde sai o cal, a cal, melhor dizendo, ok? Então, nós temos esses recursos, né? Recursos que conseguimos explorar na nossa estrutura geológica, ou nas rochas cristalinas, ou nas bacias sedimentares. Okay? E aqui, olha que interessante, nós temos aqui um resuminho. Então, olha aqui, bacias sedimentares, formadas basicamente por rochas sedimentares, pode ser de origem antiga, pode ser de origem recente, né? Que estão associadas a que tipo de recursos? Como eu coloquei, petróleo, carvão, calcário. E os escudos cristalinos, formados basicamente por rochas cristalinas de origem magmática e metamórfica. Já explicamos o que é isso. Qual o tipo de recurso? Metais, né? Recursos metálicos, como por exemplo, o ferro, a bauxita, o alumínio, o estanho, o manganês, etc. Tá? Então aqui nós temos um resuminho aí do que a gente explicou até aqui, né? Lembrando que a decomposição das rochas dá origem ao solo, tá? Olha aqui, ó. Então, o solo é originado a partir da decomposição da rocha, ok? Então, nós temos um solo maduro, digamos assim, é um solo mais antigo, tá? Um solo mais profundo, onde a rocha já foi decomposta, então eu tenho um solo mais profundo. Um solo jovem é um solo onde a rocha ainda não foi totalmente decomposta, é um solo muito raso, né? Tem pouco solo, né? Mas o solo é proveniente da decomposição da rocha. Tá? A rocha vai sofrendo aquele processo de desgaste, de erosão, né? Ela vai se quebrando, ela vai se fragmentando, ela vai dando origem ao solo. Não é a nossa preocupação em estudar aqui a formação do solo. Né? Então, em outro momento, a gente vai entrar com mais detalhes com relação a como é o processo de formação do solo. Aqui não é a preocupação.
Aqui a ideia é passar para vocês, então, que o solo é formado pela decomposição de rocha, sem se aprofundar no processo, e a ideia é passar alguns exemplos de solos que nós temos no Brasil. A gente sempre teve aquela ideia, né? Verdade, desde a chegada aqui dos portugueses, no Brasil, em se plantando tudo dá. O Brasil é um país de um solo muito fértil. Na verdade, não é, na verdade, isso não existe, né? A maior parte dos solos brasileiros não são naturalmente férteis, né? Mas nós temos aqui 2 exemplos na apostila de solos muito férteis, né? Que é o solo Massapê, que é um solo argiloso, um solo mais gordento, digamos assim, tá? De boa fertilidade, localizado lá no Nordeste, tá? No Nordeste. Tradicionalmente foi utilizado para o cultivo de cana-de-açúcar, tá? Então, durante todo o período colonial aí, foi muito utilizada essa região, na região onde existe o solo de Massapê, lá no litoral do Nordeste, né? Para a produção de cana-de-açúcar, tá? E o solo de terra roxa, tá? O solo de terra roxa é um solo vermelho, né? Que tem elevado teor de ferro, que é fruto da decomposição do basalto, né? Então, nós tivemos um derrame magmático ali na região do sul do Brasil, ali na região de São Paulo, no interior de São Paulo, há muito tempo atrás, há milhões de tempos atrás, há milhões de anos atrás, houve ali um derrame magmático, magma do interior da Terra se derramou sobre a crosta terrestre, né? E o resfriamento desse magma deu origem ao basalto, é uma rocha, né? O que acontece? O basalto foi decomposto e ele deu origem ao solo de terra roxa. É um solo, né, bastante fértil, né, podendo ter média e elevada fertilidade, tá? E é um solo, né, que foi utilizado basicamente para o cultivo de café, né? Eu não vou abaixar aqui, né, a apostila, não vou para a página 7, não vou perder todos esses grifos aí, mas daqui a pouco a gente vai lá para a página 7, vocês vão ver que esse solo, né, ele teve historicamente associado ao cultivo de café, tá? É chamado terra roxa porque, né, ele não é roxo, ele é vermelho, é um solo avermelhado. Porque quando os italianos chegaram no Brasil, lá em meados do século XIX, né, começaram a chegar ali na região do interior de São Paulo, Paraná, né, onde existe esse solo, eles começaram a observar que o solo era vermelho. E vermelho em italiano é rosso, né? Então, os italianos falavam que o solo, a terra, era rossa, né? Ou seja, vermelha, né? E o brasileiro, então, rossa, né? Está mais parecido com roxa do que com vermelho. Então, essa palavra rossa acabou sendo aportuguesada como roxa, mas a terra não é roxa, a terra é vermelha, ok? Então, vamos apagar esse daqui. Ô, Saulo, Senhor, quando o magma, ou lava, não sei qual que é o nome, certo? magma. Se junta com a água, ele vira um tipo de rocha, não vira? Senhor, É que eu lembro no Minecraft, quando a água junta com lava, vira uma rocha roxa, que é uma pedra roxa. o basalto. Lá, é o basalto? Deve ser, eu não jogo mais. Eu acho que o Minecraft nome é Obsidian, o nome lá no Minecraft, né? Que quando você junta água com lava, ou pode sair rocha ou pode sair o basalto, então. Aí, são Isso vários. não, isso é obsidian. Então, Obsidiana. gente, vamos deixar o Minecraft para depois. Ó, aí eu posso ter vários tipos de rocha, dependendo da composição desse magma. Tá? O magma, lembrando que é o nome que ele recebe quando ele está no interior da Terra. Quando ele está na superfície, é chamado de lava, ok? Então, aqui no Brasil, ele deu origem a basalto. O basalto é um tipo de rocha vulcânica, tá? A obsidiana também é outro tipo de rocha vulcânica, ok? E aí, gente, nós vamos falar sobre as formas do relevo, tá? Então, para a gente entender a forma do relevo, a gente tem que lembrar que o relevo, ele é formado, né? Presta atenção, o relevo ele é formado por
forças internas e forças externas, tá? Então, tem duas forças formando o relevo, né? Forças internas, que são as forças de dentro da Terra, ó, internas à Terra, que são os movimentos tectônicos, tá? Os movimentos tectônicos, tá? E as forças externas, que são os processos de erosão e sedimentação. Bom, o que eu posso dizer já para vocês? Os agentes, as forças internas, né, elas são responsáveis pela formação das grandes estruturas do relevo, tá? Enquanto que as forças externas são responsáveis por esculpir essas formas do relevo, né? Por modelar estas formas do relevo. Então, nós temos duas forças agindo aí, né, na formação do relevo. Forças agindo no sentido de formar o relevo e forças agindo no sentido de modelar esse relevo. Forças internas provenientes lá da energia do interior da Terra, que são os movimentos tectônicos, e forças externas, né? Que são os processos de erosão que são relacionadas aos agentes atmosféricos, como vento, chuva, diferença de temperatura, etc. Ok? Muito bem. Isso daqui é muito importante, então, ok? Isso daqui é muito importante. Vamos continuar aqui, tá? Então, vocês têm algumas perguntas aqui. Eu quero que vocês... não quero que vocês fiquem olhando as respostas aqui. Depois, se vocês quiserem, a gente pode fazer, né, aulas de correção, mas eu não quero que vocês fiquem olhando as minhas respostas. Quero que vocês façam. Então, na página 8, nós temos algumas questões para serem respondidas. Então, vamos dar uma comentada nisso para a gente finalizar a aula, porque eu preciso conversar com vocês sobre outros assuntos. Então, a gente tem várias questões hein, entre página 8 e página 10. Hoje, eu vou explicar as questões da página 8 para vocês. Amanhã, eu explico página 9, página 10, e a gente continua o assunto, ok? Então, página 8. E de que regiões da Terra onde há maior probabilidade de ocorrer a formação de montanhas. Né? Então, vocês têm aí na página 7, né? Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para explicar isso amanhã, tá bom? Porque vai demorar um pouquinho para explicar isso daqui, né? Ô, Saulo. E eu explico amanhã para vocês, e daí a gente deixa essas questões, página 8, 9, 10, para vocês fazerem de atividade para postarem depois, ok? Deixa eu explicar amanhã, porque já está quase acabando a aula e não vai dar tempo de terminar a explicação aqui. Tudo bem? Então, Saulo, tudo. Então, você vai explicar amanhã, mas amanhã não tem aula, então você vai fazer só um videozinho no YouTube? Não vou explicar amanhã, não. Não, desculpa, gente, desculpa. Na sexta. Eu sei que eu tinha aula amanhã com vocês. Eu explico na sexta-feira, tá bom? Explico em aula, tá bom? Tá? Foi uma falha aqui. Então, ó, olhando aí, quem tá na sala? Breno, tá? Tieder, não colocou o nome no chat. Então, por favor... Eu falei pro Breno, eu mandei até uma mensagem no PV do Breno, manda o nome. Vamos lá colocar o nome no chat. E agora presta atenção aqui que nós temos aí pouco tempo de aula, mas precisamos conversar algumas coisas com vocês. Primeira questão, eu não vi que horas que o Breno entrou, não vi que horas que o Tieder entrou, mas vamos ser pontual, gente, tá? Vocês estão de parabéns que vocês estão entrando, né? A gente tem vários alunos que nem entrando não estão. Então, mas eu queria que vocês fossem pontuais, tá? Então, obedecessem lá aquele horário do Ronaldo, né? Desligar o videogame agora, deixar jogo de lado, né? Isso não é o mais importante. Vocês têm que focar a atenção de vocês nas aulas, né? Então, aqui agora é hora de foco nas aulas. Reserva o tempo de vocês, né? Vocês têm que começar a aprender a fazer uma organização do tempo de vocês, tá? O dia tem 24 horas para todo mundo, né? Quem consegue fazer tudo o que precisa é porque organizou melhor o tempo. Então, eu tenho tempo de estudo, eu tenho tempo de tarefa, eu tenho tempo para brincar. Então, vamos fazer o seguinte, na hora de brincar, brinquem. Pode brincar, pode jogar, né? Na hora que os pais de vocês estipularam, agora vocês podem, esse horário que vocês podem jogar videogame, tá? Mas na hora de aula é hora de aula, então vamos ter atenção com isso daí. Já falei com vocês sobre a organização de espaço,
tem um lugar específico para você estudar, né? Tem esse horário reservado para o estudo, para nada atrapalhar a sua atenção. Então, isso é muito importante. Tá? Outra questão com relação às tarefas, o Vitor me perguntou com relação às tarefas. As tarefas têm que estar registradas na apostila. Tá entendendo aí, Vitor? As tarefas, todas as atividades, têm que estar registradas na apostila. Tá? Então, a apostila, lembra, desde o começo da pandemia, a apostila tem que estar completa. Ok? O que a gente faz? A gente pede que vocês enviem as atividades para a gente tendo um controle disso daí. Tá? Então, para a gente tendo um controle disso daí, a gente vai pedindo para vocês enviarem para a gente já estar controlando. Tá? A minoria envia, a maioria não envia. Mas é importante que a apostila esteja completa, que esteja tudo registrado na apostila. Atividades que ultrapassaram Vitor, presta atenção. Atividades que ultrapassaram o prazo não vão poder ser entregues. Tá? Eu não vou mais corrigir as atividades que já ultrapassaram o prazo. Eu não sei se vocês viram a atividade que eu deixei para vocês entregarem até segunda-feira passada, que era uma atividade lá do final da apostila 2, que era lá referente ao finalzinho, né, do segundo bimestre, antes das férias, antes do recesso. Já devolvi para vocês e já encerrei a atividade. Então, a partir de agora, não tem mais atividade entregue fora do prazo. Semana passada, sábado, eu postei atividades para vocês entregarem nesta sexta, dia 14, na sexta, ok? Então, sexta-feira é dia de entregar. Dia 15, sábado, eu vou ver. Quem entregou, ótimo. Quem não entregou, não vai entregar mais. Tá? Ô, Saulo, mas tipo, o importante é estar feito na apostila, então, assim, como você está feito na apostila, tá? Então, deixa eu só terminar de explicar aqui para você entender melhor. Atividade incompleta, eu vou colocar incompleta, se não vai ter oportunidade de enviar de novo. Esqueceu de enviar a página tal. Está incompleta a atividade, não vai poder enviar de novo. Então, atento com relação a isso. Tá? Muita atenção com relação à entrega das atividades. Tá? Agora, a apostila vai ser corrigida depois, Vitor. Então, a gente não sabe aí quando é que a gente vai recolher as apostilas, né? Vai depender da coordenação, né? Não sei se no final da pandemia ou antes. E os professores, então, vão analisar esse material, tá? Por que tem essa preocupação? Entendi, Saulo. Então, as atividades que está lá atrás não tem problema, então. Depois, quando voltar, o professor corrige. Não. O que vai acontecer? Qual que é o problema de analisar essa apostila? O problema é que, sei lá, pode ter algum aluno com coronavírus, né? E a apostila ficou contaminada, né? Então, o professor vai pegar, vai corrigir isso. Então, tem uma certa dificuldade com relação a isso. A gente não sabe como que a gente vai fazer. Se vai esperar a pandemia passar, se vai recolher antes, deixar arquivado na escola por um tempo até possível existência de vírus ali acabar, né? E aí depois a gente analisa. Então, quem está entregando atividade, vocês estão entrando nas aulas, participando das aulas, entregando atividade no prazo, vão ter uma bonificação maior depois. Tá? Então, a pontuação vai ficar um pouquinho maior. Tá? Quem não entregar atividade, quem não participar das aulas aqui no Zoom, tá? O que vai acontecer? Não vai ter uma pontuação muito grande. Quer dizer que eu vou repetir? Se a apostila estiver completa, não vai repetir. Mas também não vai ficar com nota muito grande. Tá entendendo? Entendeu, Vitor? Uhum. Então, Vitor, daqui para frente, olha aí os prazos, tá? Pra você ficar com uma nota boa. Senão, vai ficar com uma notinha muito baixa. Tá certo? Todo mundo entendeu? A importância dos prazos? Sim. Ô, Saulo, Oi. sabe que acontece também muita situação que acaba com muita gente que às vezes não entrega ou não faz, acaba acumulando. Aí depois vai tentar enviar, tem um monte de atividade para enviar, depois fica enrolado, não sabe qual que tem que ativar. Né? Vai ser muita situação, né? Nessa situação aqui, tá? Tô falando na vida, não. Na vida a gente tem que resolver muitas coisas que a gente deixou para trás. A gente não pode jogar a sujeira de tapete,
né? Mas aqui, com relação às minhas tarefas, tá? Esquece que ficou para trás, vamos colocar daqui para frente, tá? Agora, a partir de agora, vai ficar tão enrolado que não vai conseguir resolver nada. Então, coloca em dia daqui para frente. E vai... Mas o meu tem bem pouquinho, Saulo. Para trás, acho que tem umas 2 atividades só. Oi? Eu acho que tem 2 atividades só. Quem não fez atividade, que deixou de fazer mesmo, vai fazendo, vai fazendo as que estão agora, as novas, e vai, aos poucos, vai colocando em dia as atividades que ficaram para trás. Tá? Agora, tem um problema, internet, não consegui enviar, não consegui entrar no Classroom. Gente, não deixa para a última hora. Se deixar lá, às 11 horas, teve gente me mandando mensagem semana passada, quase meia-noite de sexta-feira. Não deixa para a última hora. Tá? Você sabe que sexta-feira fecha o prazo. Né? Deixar para a última hora, você corre o risco de não conseguir enviar. Mas eu tive dúvida, não consegui fazer. Manda mensagem, manda um WhatsApp, mas não manda na sexta-feira. Não deixa para a última hora para resolver os problemas. Certo? Mas aí me informa. Eu estou com dificuldade nessa atividade, não estou conseguindo fazer. Eu ajudo. Eu não estou conseguindo enviar, estou com problema na internet. Gente, tem que avisar. Não adianta depois, né? Depois de um mês que não entregou a tarefa, você não entregou faz um mês. É porque eu fiquei com problema na internet. Aí não dá. Aí não dá para aceitar essa desculpa. Isso é verdade. Tentar não deixar para a última hora e vendo que tem algum problema, conversar comigo. Saulo, tô tendo um problema aqui, eu não estou conseguindo. Lógico que eu vou entender. Falar isso antes, não. Depois, né? Depois de não entrega atividade, a gente não vai ter como resolver. Gente, vamos ficar por aqui então, tá? Já extrapolamos o período da aula, daqui a pouco vocês têm mais. Então, um abraço para todos vocês, ok? Sexta-feira, então, a gente volta com a explicação e daí eu explico também essas questões aí que vocês vão fazer, fotografar e me enviar depois, ok? Então, abraço para vocês, até a próxima aula, gente. Tchau!